Hoje nós vamos estudar sobre a vida e obra de Isaac Newton. Quem foi Isaac Newton? Isaac Newton nasceu no ano de 1642, filho de um pequeno produtor rural de Lincolnshire, na Inglaterra. Ele estudou na Universidade de Cambridge e doutorando em 1668, e ali trabalhou desde 1669, onde aos 26 anos se tornou catedrático e ocupou esse cargo por 25 anos. Foi membro do parlamento inglês como representante de Cambridge. Foi diretor da Casa Real da Moeda e em 1999 foi eleito membro da Academia Francesa de Ciências. Ocupou a presidência da Royal Society. Ele morreu em 1727 de cálculos renais. Porém, o que se destacou na vida dele, de Isaac Newton, são suas descobertas, suas genialidades. Foi reconhecida pelos seus conterrâneos e em 1705 ele ganhou o título do Cavaleiro do Rei. E não é para menos. Com a vontade de estudar enorme, o Isaac Newton, através de seu trabalho duro e dedicação à ciência, elaborou um modo de se calcular o movimento e não só isso, ele anunciou as leis encontradas em sua obra máxima, Princípios Filosóficos da Matemática Natural. As 3 leis de Newton são famosas em todas as escolas de hoje em dia, o que levou anos para a descoberta, o que hoje aprendemos no ensino médio. Com essas 3 leis, Newton ele funda a mecânica que hoje é chamada de mecânica clássica ou mecânica newtoniana. Porém, um crédito maior do que isso foi o modo que Newton construiu isso para perceber as leis. Ele foi um dos pioneiros a relacionar experiências com matematização. Agora não bastava apenas a experiência, mas a matematização do evento. Com isso poderíamos não só provar princípios físicos, mas também prever o movimento. Foi um grande sinal para a física e diversas outras ciências. Contudo, devemos ressaltar alguns pontos que divergem no mundo moderno. Para começar, Newton trabalhou na sua mecânica através das ideias de que o tempo e a massa era absolutamente todo o universo. Porém, muitos anos mais tarde, Albert Einstein veio e aperfeiçoou essa ideia com a teoria da relatividade. Ele descobriu que a luz branca era composta por diversas cores. Também elaborou a teoria corpuscular da luz, que consiste na ideia de que a luz eram pequenas partículas emitidas por fontes luminosas. Mas Newton era um homem astuto da ciência. Em certo episódio, enfiou uma agulha por dentro do seu olho para ver como reagia, como ele enxergava as cores, e também outro, ele ficou olhando diretamente para o sol e ficou cego por algum tempo. Era um homem que dedicava-se seu corpo inteiro para a ciência, Contribuiu muito também para a invenção do telescópio newtoniano, o refletor, no qual consistia em um jogo de espelhos para se refletir a imagem das estrelas de um espelho para o outro. Com isso, conseguiu fazer um telescópio menor do que o refletor, inventado por Galileu Galilei. Mas a grande diferença na sua vida foi a descoberta da gravidade. O homem descobriu as leis da gravidade apenas ficando sentado. É rumor que ele sentou embaixo de uma macieira, mas o que é certo é que ele sabia, no mesmo campo da visão, ele viu uma maçã cair e a lua em órbita ao redor da Terra. Ele viu as duas coisas, uma estava caindo no chão e a outra está lá, em cima, no espaço. Ele conectou as duas e sugeriu que a mesma força da gravidade está operando em ambos e estão caindo em direção à Terra. Ele pensou, como isso é possível? Porque eu posso derrubar esta câmera no chão, ele irá cair, ok. Mas se esta em órbita, não está caindo. Mas se está caindo, está em órbita. Se você está em órbita, você está caindo em direção à Terra. Ele desenhou um diagrama para ilustrar isso de fato. O diagrama está ali na parede, chamado órbitas. Há alguém com a cabeça na frente da órbita, agora que está digitando em si, está ali em órbita. Há todo um painel sobre as órbitas, onde descrevemos isto, mas eu farei isso para vocês, porque ele está pessoalmente aqui. Ele sugeriu que vamos dizer que você esteja em uma montanha,
e atirasse uma bola de canhão, não muito rápida, ele iria cair, certo? Atire um pouco mais rápido, ele vai mais longe antes de atingir o solo. Mais rápido ainda, ele vai cair e vai ser mais longe. Agora espere um minuto, a terra é curva. Então, se você continuar assim, esta coisa vai circundar a terra. Então ele perguntou: precisa haver uma velocidade suficiente grande para aquela bola de canhão voltar diretamente através do canhão. E tudo o que você tem que fazer naquele ponto é se abaixar. E a bola de canhão passa por cima e permanece em órbita. O fato de que a bola de canhão está caindo, está lá, a diferença é que está indo para frente tão rápido que a quantidade que ele cair é a mesma rápido, que é a mesma quantidade que a superfície da Terra se curvou. Esta é a velocidade que faz com que você fique em órbita. Ele pensou isto, e é isso que a Lua está agindo da mesma maneira que a maçã. A maçã apenas não tem um movimento para frente, para levar ela para frente, ao invés de diretamente para baixo. E quando você está em queda livre, você está sem peso. Isaac Newton, em a sua vida, foi um homem muito devoto a Deus. Para Newton, Deus está em todas as feições do universo, o homem, e formou a matéria que as coisas são compostas. Além de criar as coisas, para Newton, Deus também colocou elas em ordens para o movimento. O movimento no mundo newtoniano permaneceria assim durante muito tempo, segundo as leis próprias, mas não para sempre. O mundo, portanto, não é uma máquina automotora, mas cabendo a Deus corrigir as perturbações e recuperar o movimento perdido. Também para Newton, Deus criou todas as coisas uniformemente e está presente em todas elas. Todos os corpos dos animais são feitos assim por a escolha de Deus, e Deus está em todos os animais. As leis da física são as leis que descrevem a criação de Deus. Muitos podem olhar o mundo para as ideias de Newton e condená-las e dizer que estão erradas, mas essa é a crença de Newton. Na época dele não existiam as ideias de seleção natural. Introduzida posteriormente por Charles Darwin, não havia estudos sobre a genética e a religião onde estava muito. Isaac Newton também estudou a ordem cronológica da Bíblia e a teologia em geral. Também estudou coisas místicas. Newton estudou a alquimia, de fato, ele passou muito tempo estudando alquimia, enquanto o cálculo diferencial e integral permaneceria em sua gaveta. Um dos seus maiores rivais foi Leibniz, também matemático. Leibniz contribuiu para o desenvolvimento do cálculo e também para a ideia da energia cinética. Houve uma grande disputa entre Leibniz e Newton. Newton achava, junto com Descartes, que a energia do movimento era descrita pela massa vezes a velocidade. Já Leibniz acreditava, de fato, a força viva era descrita pela massa vezes a velocidade ao quadrado. Também Newton, um homem muito religioso, acreditava que Deus tinha colocado uma energia imutável no universo. Devido a essas constantes embates, Newton se isolava várias vezes do mundo acadêmico e perseguia os seus estudos da Bíblia. De fato, suas ideias de tratados, que após um tempo de aperfeiçoamento, foi levado a fazer sua obra máxima, Principia ou Principia, ficaram na gaveta por 20 longos anos, com medo que seus colegas ridicularizassem ou roubassem sua ideia. Newton guardou sua ideia do cálculo e da mecânica até o problema para Halley. As leis de Kepler revelaram a verdade ainda mais profunda. O Sol atraía todos os objetos, mas como prova disso, isso era o problema de um colega de Halley, também rival de Newton. Robert disse que havia aprovado, mas não demonstrou para não roubarem. Essa ideia de Halley estão passando por Cambridge. Decidiu fazer uma visita ao solitário físico Newton. Na mesma forma que Hooke,
Newton disse que havia trabalhado no assunto que também poderia provar, mas também como Hooke não apresentou a prova, os dois supostamente tinham as respostas, mas diziam e isso que havia um prêmio para quem resolvesse o problema. Newton então promete mandar um tratado para Halley, mas meses se aproximaram e nada. Porém, durante esse tempo, Newton revisou suas ideias e mandou um pequeno artigo para Halley. O resultado foi surpreendentemente. Halley gostou muito das ideias e reivindicou-se para Newton e quis que a Royal Society publicasse, mas Newton não concordou. Uma chama se acendeu em Newton e, deixando de lado seus estudos bíblicos e da alquimia, ele disse: agora que me envolvi nesse assunto, será um prazer chegar ao fundo da questão. Antes de publicar o trabalho, e assim fez por dia, isolado em seu quarto, comendo mal e falando com quase nenhuma pessoa. Newton expandiu seu trabalho e formulou o seu livro Princípio, onde não se revelou o problema das leis de Kepler, mas também vários outros a partir dali. Nasceu a mecânica e a física. On top of that, he discovers the laws of motion. Famous equation, F equals ma. You may remember that from high school physics or not. It's an important equation. You combine F equals ma and the laws of gravity, it gets us to the moon. Ele lançou seu livro em 1686, revolucionou o mundo. De lá para cá, a história da física apenas cresceu. Hoje conhecemos coisas inigualáveis na época de Newton. Nós temos um bom estudo do eletromagnetismo e da eletricidade. Conseguimos construir máquinas capazes de realizar trabalho e a partir de elétrons. Também temos a física de partícula e a mecânica quântica. A mecânica clássica e a mecânica quântica se distinguem, pois na mecânica quântica lidamos com objetos menores e que é um átomo. Já a mecânica clássica, nós lidamos com corpos de um tamanho grande em comparação a um átomo, como esferas metais, carros e até nós mesmos. A fronteira da física atualmente está na mecânica quântica e o ponto de partícula foi a mecânica clássica. Mas não só isso, neste meio tempo também descobrimos como a termodinâmica funcionava com o calor que causa nos corpos e nas partículas. Descobrimos também mais sobre a luz. Descobrimos que é uma onda eletromagnética e não somente uma onda eletromagnética, mas também uma partícula. Descobrimos que não existe apenas luz visível, mas o espectro inteiro, como outros tipos de raios. Conseguimos ver nossos ossos através do raio-x, identificar aglomerados estelares com baixa energia, através do mapeamento do universo no infravermelho. E tudo isso começou com Isaac Newton, um homem que não só dedicou somente para a ciência, mas também seu corpo e a sua alma. Esse vídeo não poderia fazer jus ao trabalho de Newton, mas tento mostrar uma pequena parte do seu trabalho de Newton e da sua vida. Também tento mostrar um pouco do seu lado místico, pois mesmo ele foi o precursor da física. Ainda tinha ideias místicas como a alquimia, mas foi o homem que nos permitiu estar onde estamos hoje. Então, para encerrar o vídeo, irei apenas citar as palavras de Newton, o grande gigante, que todos nós estamos apoiados. Se ouvir mais longe, foi por estar sobre ombros de gigante. Agora eu vou falar sobre a síntese de suas obras. Sobre suas obras, podemos ressaltar os princípios matemáticos da filosofia natural, que foi ressaltado no vídeo como princípio, que foi considerada uma das mais importantes obras científicas. Nessa obra, Newton descreveu dentre os assuntos como a física, matemática, astronomia e mecânica, que teve relação com a lei da gravitação universal. Essa lei, ela enuncia que dois corpos se atraem por meio de forças, e sua intensidade é proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias que as separa. Isaac Newton foi de extrema importância para a física. Foi um grande cientista, filósofo, físico
matemático, astrônomo, alquimista e teólogo inglês. Foi um dos maiores cientistas da história e deixou importantes contribuições, principalmente na física e na matemática. Espero que tenham gostado.